que segue no YouTube, a gente segue aqui falando. Um ponto interessante, Gustavo, que você falou sobre essa questão das pesquisas, o Lula pela primeira vez não tem um candidato de centro-esquerda, de esquerda, como adversário. O que está levando muita gente a dizer, o Lula pode ganhar no primeiro turno. Mas eu acho que tem um fator aí que está todo mundo criando, né, um certo alerta, que é o Renan Santos. Ele está crescendo. Ele já está igualado, acho que na última pesquisa aí, acho que na Nexus, né, que foi feita essa semana, ele já está igual ao Ronaldo Caiado. Se o Renan Santos, né, sobe aí para uns 10%, aí acho que ele ajuda a provocar o segundo turno, né, que é o caminho, né? Eu acho que é tudo que o Renan Santos quer conseguir atingir 10% na urna, né? Vamos falar assim, superar a marca dos 2 dígitos na urna, porque para alguém que o partido foi criado há poucos meses, já vai ser uma vantagem. Já seria uma vitória e tanto. Não, e é engraçado que ele quer usar os debates para isso, né? Ele acha que a exposição dos debates, né, e o comportamento dele nos debates vai ajudar ele a ganhar essa projeção. Inclusive, falei com ele e ele disse, eu não vou pro debate para ser um Pablo Marçal, vou tentar mostrar o meu melhor. Vamos ver se ele vai manter mesmo essa estratégia, porque para ganhar, talvez, ele ser conhecido, né, e viralizar, digamos assim, talvez ele tenha que adotar um comportamento que chame mais atenção. Então, isso eu tenho um pouco dúvida, porque a gente está vendo muito, eu acho assim, a eleição para deputado federal, por exemplo, que é uma eleição que você ser minimamente conhecido já faz uma diferença na hora da urna, talvez essas grandes polêmicas, modo dizer, né, talvez essa tentativa de viralizar funcione, mas eu acho que na eleição majoritária, no momento político que a gente vive no país, talvez seja mais vantajoso você chegar ao debate, e expressando aquilo que a maior parte da população sente, que é justamente o que eu falo assim, uma revolta. É uma revolta com o sistema político, porque eles veem o político fazendo dancinha, fazendo brincadeirinha, falando que está tudo bem. Só interrompeu o Gustavo um pouquinho, a gente estava de volta do intervalo, para quem estava acompanhando pela TV, no YouTube você segue com a gente. Então, essa revolta que a população sente, que a pessoa não tem saneamento básico, sim, a pessoa vai no mercado, tá caro, a gasolina tá caro, um monte de problemas que as pessoas sentem no seu dia a dia, então elas não querem tanta brincadeirinha. A campanha do Jair Bolsonaro em 2018, vamos ser sinceros, era uma campanha de revolta, era uma campanha do Jair Bolsonaro olhando no eleitorado, nas lives, na rede social, porque nem tempo de TV ele tinha, e falando assim, olha meu caro, eu entendo o que você está passando, eu entendo pelo que você está bravo, eu entendo que você está com medo de sair na rua, eu entendo que você está sem dinheiro, eu entendo que você está sem emprego ou que você está num subemprego e eu quero melhorar isso. A campanha do Renan Santos, eu acho que ela vai muito nessa linha, de tentar tratar de forma séria, mas de forma também com uma certa, não vou falar radicalização, mas levando o problema ao seu extremo, né? É o Bukele brasileiro, é o Milei brasileiro. Ele não vai necessariamente fazer o que esses dois fizeram em seus respectivos países, mas ele quer levar ao máximo possível os poderes presidenciais para tentar resolver os problemas da população. Se ele conseguir passar essa mensagem, a tendência é que ele cresça, porque a gente personaliza muito a questão do eleitorado. Então a gente fala, é o eleitorado petista ou o eleitorado bolsonarista. Mas a palavra bolsonarismo traz um sentido ideológico também. O bolsonarista ele tem as suas ideias e ele associa essas ideias ao candidato Jair Bolsonaro. Sem o candidato Jair Bolsonaro nessa eleição, fica esse vácuo. É o que eu falei. Flávio tá com dificuldade. Por isso que o Flávio tá com dificuldade, porque o Flávio não é esse cara. Esse cara é o Eduardo. Esse cara é Mas, ao mesmo tempo, ele também tá de olho naquele eleitor de centro. Nas últimas semanas, aí já entrando num segundo tema aqui do nosso debate, já mais voltado para a participação, digamos assim, do STF na disputa, o Flávio, nas últimas semanas, no começo da campanha e da pré-campanha, ele vinha adotando uma postura mais, digamos assim, moderada em relação ao STF. De uma semana pra cá, acho que de 2 semanas pra cá, ele começou a aumentar um pouco o tom, já a fazer críticas nominais ao Alexandre de Moraes, que não permite que ele visite o pai durante todo o primeiro turno, né? A campanha até o primeiro turno. Será que ele tá vendo isso, de que ele precisa também ali sinalizar para a militância? A própria escolha do Alfredo Gaspar, ela gerou muita, né, frustração em uma ala do PL mais pragmática, no mercado financeiro, que esperava uma mulher ou alguém que agregasse voto. Mas a escolha do Alfredo Gaspar animou muito a militância bolsonarista, porque viu ali um cara que sim, defende a pauta da segurança, é um cara que vai ali pro confronto com o Lulinha, porque foi relator da CPMI
do INSS. O que você acha disso, dessa postura do Flávio em relação ao STF? Olha, por mais que o Flávio suba o tom com o STF, ele ainda sempre vai parecer muito mais moderado do que faz o Eduardo lá nos Estados Unidos. Do o próprio pai dele também. Do que o próprio Jair Bolsonaro, que comprava brigas com o STF que parecia que ia descambar em um rompimento institucional a qualquer minuto. Vamos lembrar aquele 7 de setembro em que o Brasil foi salvo de ter uma ruptura entre executivo e judiciário pelo Michel Temer, que convenceu o Bolsonaro a escrever aquela carta pedindo... Tinha chamado Alexandre de Moraes de canalha. Isso, né? Pacificando as coisas com o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, claro, o Flávio precisa fazer esses movimentos em direção ao eleitorado bolsonarista, mas ele nunca vai subir tanto o tom quanto os bolsonaristas mais esperam. Além disso, é uma coisa que eu gosto muito de pedir truco quando a gente começa a falar essas coisas, quando nós da imprensa começamos a falar essas coisas, que assim, STF é uma pauta do eleitorado brasileiro? O eleitorado brasileiro, a Dona Maria, que hoje foi no mercado e em vez de comprar colchão mole, teve que comprar colchão duro por causa que não está com dinheiro, ela está preocupada com o Alexandre de Moraes? Mas eu acho que você tem uma parte da classe média que já entendeu, que fica meio ressabiada com algumas atitudes do Supremo. Eu acho que essa questão do STF, na minha avaliação, ela é uma pauta prioritariamente do eleitor de direita, né? E sobretudo aquele eleitor de direita mais escolarizado, que acompanha mais o noticiário político. Mas às vezes, eu não sei se é impressão também da bolha que a gente vive, até porque jornalista também discute muito a relação entre os poderes, a gente tem uma impressão de que esse é um tema de campanha. Sobretudo porque esse ano, 2 vagas ao Senado estão em disputa. Eu acho que esse tema do STF pode ser trazido mais à tona até pelos presidenciáveis. Por quê? Primeiro porque o presidente que se eleger, acho que vai indicar mais de 4 novos ministros do Supremo. Contando Jorge Messias ou sem Jorge Messias? Tem que ver, mas acho que são pelo menos 4, né? E também porque cabe ao Senado qualquer iniciativa de impeachment contra ministros do Supremo. Então, acho que esse tema vai ser trazido à tona também por isso. O Flávio tem no seu programa de governo algumas medidas mudando a forma... Quer limitar decisões monocráticas, quer impedir, por exemplo, que parentes até 3º grau de ministros do Supremo e de outros magistrados atuem naquele tribunal. Hoje existem algumas regras que impedem os parentes ou os ministros de julgarem processos dos escritórios de seus parentes. Mas o Flávio, ele propõe impedir, por exemplo, um parente de até 3º grau de um juiz, ele não vai poder sequer atuar no tribunal que o juiz atuar. Entendeu? Ele não vai poder advogar naquele tribunal de jeito nenhum, não só em outros... Mesmo que seja em processos de outro juiz, ele não vai poder. Claro que é uma coisa que depende do Congresso e tudo mais, mas ele passou um recado ali no programa de governo dele. Também há uma diferença entre você propor medidas de mudanças de regras das Cortes Supremas e você fazer como Jair Bolsonaro fez em 2018 2018 ainda o Supremo não estava tão em foco quanto a gente tem hoje, de, por exemplo, contestar o resultado eleitoral falando assim, as urnas são fraudadas, as urnas não são fraudadas, são passíveis de fraude, que aí elevou realmente o tom e trouxe para o centro do debate eleitoral o Supremo. Hoje, como a gente falou também na introdução, acho que o Supremo ele se enrosca, ele cria enroscos que talvez não fossem necessários. Por exemplo, agora a gente voltou a discutir diploma para jornalista, se jornalista precisa ter diploma ou não, que era um debate que, se vocês terem ideia, estava tendo quando eu estava já na faculdade. Né, Mas tudo isso tem um pano de fundo, para quem não acompanha direto, que foi a operação que foi cumprida pela Polícia Federal com autorização do Alexandre de Moraes contra um jornalista do Maranhão, o Luiz Pablo. Né? Esse jornalista foi alvo de busca e apreensão pela PF em operação autorizada pelo Alexandre de Moraes. Apreenderam os celulares, o computador do Luiz Pablo e foram para uma investigação. E no meio dessa investigação, acessaram o computador do Luiz Pablo e descobriram a fonte de uma... O que pra gente, jornalista, é uma coisa muito sensível. Descobriram a fonte, né? Quebraram o sigilo do jornalista e descobriram a fonte de uma reportagem dele que
Perdão. Não, descobriram a fonte de uma reportagem dele que tratava sobre o ministro Flávio Dino, né? Sobre o possível uso irregular de carros do TJ do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Maranhão, por parte do ministro Flávio Dino e de seus familiares, né? Então, com a quebra do sigilo do celular do jornalista, foi possível descobrir quem era a fonte e depois a fonte teve uma operação contra ela, né? Não, aí tudo isso levou uma discussão muito grande, até porque o sigilo da fonte, para nós jornalistas, está garantido no artigo 5º da Constituição Federal, e tudo isso piora a imagem do Supremo, né? Nós, jornalistas, reagimos, mas uma parte da sociedade também viu aquilo ali com certa desconfiança. E aí eu me pergunto... Até porque fica a sensação de que o Supremo se protege, né? Com certeza, até porque é o seguinte, o Alexandre de Moraes é relator desse caso, que é um caso que visa, digamos assim, proteger um outro ministro do Supremo, que é o Flávio Dino. Na verdade, o Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news, que, por não ter exatamente um objeto definido, por ter sido aberto dentro do próprio Supremo Tribunal Federal de ofício, pelo então presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, está entrando tudo nesse inquérito das fake news. O próprio, pelas informações que a gente tem, o próprio ministro Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, olha com muitas ressalvas um inquérito que já dura 7 anos e que entra de tudo. Começou ali censurando a revista Cruzoé, em um caso sobre o ministro Dias Toffoli, né, que ele teria sido citado na delação de Marcelo Odebrecht na Lava Jato, e que chega até agora a uma investigação contra um jornalista do Maranhão que teria denunciado ali o suposto uso irregular de carros, que é uma matéria que... Na verdade, é só esclarecendo, assim, a matéria, o uso de carros não é irregular. Por quê? Porque o Dino, como ministro do Supremo, ele tem direito, tem um acordo lá, o próprio STF pediu para o Tribunal de Justiça. A reportagem, ela revela o uso dos carros pelo Flávio Dino e familiares. O Flávio Dino não gostou, pediu para investigar o jornalista, e aí o Supremo e a Polícia Federal foram atrás né, dos aparelhos telefônicos, do computador, e descobriram a fonte do jornalista, quebraram essa fonte, esse sigilo da fonte, descobriram quem era a fonte e foram atrás da fonte, que também foi alvo, né, de um mandado de busca e apreensão e hoje está preso em um outro processo. Agora, a minha pergunta, e aí fica muito isso na minha cabeça, é uma avaliação meio pergunta, e ver se você concorda. A minha avaliação é de que quando o Alexandre de Moraes e o Dino, né, patrocinam esses tipos de decisão, eles podem estar indiretamente ajudando o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque dão... reforçam o discurso de antissistema do Flávio Bolsonaro. O Flávio foi esperto, isso no primeiro dia que saiu essa notícia aí, de que a PF estava fazendo uma operação contra a fonte do jornalista, o Flávio Bolsonaro foi lá, saiu, ele estava numa casa aqui em Brasília, gravando com candidatos ao Senado, ele saiu, deu entrevista criticando o Supremo, então ele tenta surfar, e a minha avaliação é de que esses tipos de atitude podem favorecer o Flávio Bolsonaro porque reforçam o discurso antissistema dele. A sensação que dá quando acontece esse tipo de coisa, de modo geral, assim, para a sociedade, é que, assim, novamente, a política protege a política. O sistema protege o sistema. Mas tem uma avaliação, e às vezes as pesquisas mostram isso, muita gente acaba associando muito o que o Supremo faz ao que o Lula faz. Porque como o Lula, nesse terceiro mandato, ele meio que... Assim, a gente tinha um Bolsonaro que brigava muito com o STF, então o Bolsonaro desviou o eixo de governabilidade dele para o Congresso Nacional. O Arthur Lira e o Davi Alcolumbre ali ajudaram ele, aí ele liberou um monte de emenda. O Lula, como não tem maioria no Congresso Nacional, ou tem uma maioria difícil, né, no Congresso Nacional, só em determinados temas, o Lula deslocou inicialmente o eixo de governabilidade para o STF. Isso está custando a ele, porque qualquer decisão controversa do Supremo acaba caindo indiretamente na conta do Lula. Isso custa ao próprio STF, porque se a gente tem uma instituição que é importante no país, uma instituição que é fundamental para o funcionamento da República, é o Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo Tribunal Federal tira as botas e pisa na lama da política, eles são dragados também para a opinião pública olhar para eles e falar assim, não, peraí, como que um ministro do Supremo Tribunal Federal manda realizar uma operação contra um adversário político de um outro ministro do Supremo Tribunal Federal após ter quebrado o sigilo de fonte de um jornalista? Vão se acumulando absurdos, vão se acumulando decisões bastante heterodoxas. E isso, claro, vai beneficiar, não sei se beneficia o Flávio,
vai beneficiar o candidato que conseguir falar com esse eleitorado revoltado com a política, revoltado contra o sistema, revoltado contra as classes dominantes, né, da política brasileira. Se o Flávio Bolsonaro conseguir, o que me parece que ele tem uma certa dificuldade, ele poderia ter surfado muito mais nesse caso do que ele está surfando, né, já que ele é do Rio de Janeiro, surfista, né, poderia ter surfado muito mais nesse caso. Outros candidatos podem tentar. Vamos lembrar, nessa eleição, nessa pré-campanha que a gente teve até agora, talvez o candidato que mais incomodou o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha sido o Romeu Zema, com aqueles videozinhos dos marionetes. Parou, mas agora há pouco, antes da gente começar aqui o programa, surgiu um outro videozinho, viu, do Romeu Zema. Um videozinho que o Romeu Zema agora retrata o ministro Flávio Dino, retrata o ministro Alexandre de Moraes, combinando ali a operação para quebrar sigilo da fonte. Eu já tinha conversado com gente da campanha do Romeu Zema, e eles tinham me falado assim, vai ter mais vídeos com o Supremo? E eles me tinham me falado o seguinte, se o Supremo abastecer a gente de notícias para que criem ótimos roteiros para os vídeos, com certeza vai ter. Assim que eles tiverem oportunidade, já temos novamente os marionetes. Acho que o Lula precisa, inclusive, se pronunciar, porque o Lula não está dando muitas entrevistas, né? Está dando para alguns podcasts que tem uma pauta, digamos assim, mais light, né? Não são pautas tão pesadas. Ele tem priorizado isso. Mas é uma pergunta a se fazer para o Lula, né? O que ele achou dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Vamos ver como é que ele vai sair. Certamente ele vai ser perguntado. Até o final da campanha vai ser muito difícil que o presidente Lula responda sobre isso, né? Esteja só nesses eventos, nesses cenários controlados pela campanha, né? O pessoal está dizendo da campanha dele que pelo menos no debate da TV Globo, que é o último ali na véspera do primeiro turno, ele deve ir, né? Até para não parecer assim, não passar aquela imagem de que está fugindo, porque quando o debate da Globo ele já é tão perto da eleição, né, que é quando o Brasil todo já está assim, respirando a eleição, todo mundo já está ali, né, muito envolvido com o tema da eleição, e se o Lula não for, pode ser que ele transpareça aquela ideia de candidato fujão, né, não quis vir, né? Eu não vou lembrar, mas acho que já teve debates presidenciais, o último debate presidencial, que os líderes de pesquisa não foram. Mas aí se os dois não forem, é melhor. Aí se os dois não forem, é melhor, mas eu também acho que o Flávio Bolsonaro, aos 45 do segundo tempo, sem ter o Lula no debate, se ele sentir que a posição dele está consolidada, por mais que não esteja consolidada do jeito que ele gostaria que estivesse, ele também não vai. É aquele jogo de xadrez. Você pode não estar ganhando, mas você está defendendo sua posição. Você está impedindo que alcancem seu rei. No caso, o rei é um número mágico ali que levaria tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro ao segundo turno. Eu não sei se o STF vai estar tanto na pauta dos candidatos à presidência, mas eu acho que o STF vai estar na eleição e também de uma outra forma que eu acho que vale a gente discutir. Vocês têm inquéritos muito importantes tramitando ali no Supremo e que atingem, direta ou indiretamente, os principais candidatos à presidência. Vamos lá. O ministro André Mendonça é o que reúne o maior número de inquéritos que podem atingir tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro. André Mendonça é relator do inquérito da farra do INSS, que atinge diretamente o Lulinha, filho do presidente. Agora, nesse caso todo aí, entrou também o Marco Aurélio Santana, o Marcola, ex-chefe de gabinete do Lula, que recebeu, né, um repasse da Roberta Luxinger, uma lobista, né, que tentou atuar. Ao mesmo tempo, ele também é relator, o André Mendonça, do caso Master, que engloba diretamente Flávio Bolsonaro, que é investigado por conta dos repasses do Daniel Vorcaro ao filme sobre o Jair Bolsonaro. Eles estão investigando ali, né, para onde foram esses recursos. Se houve algum caixa 2, por exemplo? Se houve algum caixa 2. Agora, esse inquérito do caso Master também investiga o ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, amigo há mais de 40 anos do Lula. O Gilmar Mendes tem um outro inquérito também importante, contra o vice do Flávio Bolsonaro. Na verdade, ele tem em mãos um pedido de abertura de inquérito contra o Alfredo Gaspar. Um pedido de abertura de inquérito para investigar uma acusação de suposto estupro de vulnerável. Ele se abrir esse inquérito ali durante a campanha, pode influenciar. Então, assim, não sei se o Supremo vai estar ali nos debates, mas o Supremo vai ter um poder sobre essas eleições, viu? Olha, uma frase que eu escutei nos últimos dias de gente que está trabalhando na campanha, não é exatamente assim, mas assim, se está todo mundo sujo, ninguém repara na sujeira, entendeu? Se está todo mundo coberto de lama da cabeça aos pés, pro eleitorado dilui um pouco mais essa questão. Mas olha, se está todo mundo sem roupa, não tem nudez, mas entendeu? Os dois, cada um tá atacando o outro. O Flávio surfou nesses últimos dias com essas revelações aí de que a lobista pagou joias pro ex-chefe de gabinete do Lula. E os petistas surfam no Dark Horse. No Dark Horse. Relembraram agora as ligações do Flávio com o Vorcaro,
Então parece assim que é o sujo falando do mal lavado. Claro, todo mundo tem direito à presunção de inocência. Não estamos acusando ninguém, não mas somos assim, Ministério todo Público. mundo um acusando o outro aí, vamos ver até que ponto isso vai. Mas todo mundo acusa um ao outro e no fundo parece impactar zero nas pesquisas. E vai ver quem o eleitorado que vai decidir a eleição, que o Willi Hidalgo falou, vai entender como mais sujo, né? Se o Flávio está atacando o Marcola, Lulinha, Jacques Wagner, o lado dos petistas, é o Dark Horse, é o V de Vorcaro, né? O V estilizado ali virou o V de Vorcaro. Mas as pesquisas não refletem isso. Justamente porque, assim, já que o caso Master envolveu... refletem entre aspas, tá? Eu já faço uma ponderação. Não, claro, por favor. A avaliação dos petistas é de que essa diminuição da vantagem do Lula sobre o Flávio Bolsonaro, ela tem 3 culpados. Primeiro é o senador Jacques Wagner, o sigilo das investigações contra o Jacques Wagner nessa história do caso Master, ele foi quebrado no final de julho, né? Aí teve o Lulinha, além da questão do INSS, teve pedidos de abertura aceito pelo STF para abrir novos inquéritos contra o Lulinha por tráfico de influência. E teve esse episódio todo do Marcola, que pode não ter crime, porque assim, até agora não se conseguiu provar que a Roberta Luxinger e o careca do INSS conseguiram. Eles fizeram um lobby, tiveram talvez a ajuda do Marcola, que é o que os documentos indicam, mas o governo não fechou nenhum contrato, né, com a empresa lá de venda de cannabis dele, né, de medicamentos à base de cannabis. Mas eticamente já é muito ruim, porque o Marcola era chefe de gabinete Lula, mas na avaliação do PT, todas essas notícias impactaram sim o Lula. O Flávio foi muito impactado na época da revelação do Dark Horse, só que parece que se dissipou, como a gente conversou na semana passada com o Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas, né? Talvez o PT esteja guardando aí alguma munição que ele tenha contra o Flávio Bolsonaro para tentar soltar. Que também tô estranhando muito o PT e o Lula estão apanhando aí calados. Calados não, eles reclamam de vazamentos, mas não fizeram um contra-ataque grande contra o Flávio Bolsonaro. Eu acho que tem uma conta no PT que é a seguinte: é melhor ir para o segundo turno com o Flávio Bolsonaro, que tem uma série de problemas ali para a gente explorar, do que ir para o segundo, do que a gente começar a atacar o Flávio Bolsonaro agora e a gente ir para o segundo turno contra alguém que a gente não sabe o que pode sair, entendeu? Então, se a gente vai para o segundo turno... Mas eles diziam assim, vamos guardar todas as nossas munições até o dia 15, que era o prazo final para troca de candidatos. Já passou o dia 15, nós já estamos aí, acho que hoje já é dia 19, né? Eu não sei até agora. Há muita reclamação nos bastidores de que tudo que tem sido vazado, seja da Polícia Federal, seja do Supremo, seja de quem for, nas últimas semanas os vazamentos eles prejudicaram sobretudo personagens ligados ao presidente Lula. Não teve vazamentos recentes que prejudicaram o Flávio Bolsonaro. A novos desdobramentos do caso Dark Horse. Eles cobram muito, né? Que o Flávio ainda não foi sequer chamado a depor nesse caso do Dark Horse. O ministro André Mendonça tem dito ali para interlocutores e fez chegar até o próprio governo Lula e a campanha do Flávio Bolsonaro de que ele vai investigar, doa a quem doer, mas que ele não pretende ali favorecer um ou outro durante a campanha, né? Que ele vai investigar conforme seja para atingir os dois. Até porque eu lembro um negócio. O André Mendonça foi indicado pelo Flávio Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, pelo Supremo, mas ele nunca morreu de amores pelo Flávio, até porque ele acha que o Flávio, na época, não ajudou no Senado, né? Lembrando que o André Mendonça demorou 4 meses... foi uma briga e tanto pro Davi Alcolumbre para ele ser sabatinado e tudo mais. Na época ele achava que o Flávio não ajudava ele. Então ele não morre de amores muito pelo Flávio, né? Não, exatamente, não morre de amores pelo Flávio e o que você falou, promete investigar a quem doer. Vamos lembrar que o André Mendonça também é o atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Cássio Nunes Marques, também indicado pelo Jair Bolsonaro, mas vamos lembrar também que, assim, o Supremo, às vezes, tem uma criatividade e tanto. Vamos lembrar na CPMI do INSS, por exemplo, quando os advogados eu não vou lembrar de quem foram os advogados da empresa dos irmãos do ministro Dias Toffoli, procuraram um antigo caso de outra CPI para levar uma ação ao ministro Gilmar Mendes, que por sua vez bloqueou o acesso a dados da empresa da Merid, né? Se eu não estou enganado, o caso foi esse, tá, gente? Pode ser que eu tenha confundido algum detalhe. Mas, assim, o Supremo tem uma criatividade e a gente sabe também que, por exemplo, existem casos importantes que o Alexandre de Moraes pode tocar, por exemplo, no inquérito das fake news. Sim. Existem casos que podem estar com... O Alexandre de Moraes tem, inclusive,
aquela DPF das favelas, né? Que pega muitos políticos do Rio de Janeiro, alguns aliados ao Flávio Bolsonaro. É outro personagem também que também pode influenciar nessas eleições. E é o ministro que melhor consegue transitar ali nesse mundo político, ali nessas interferências, vamos falar assim, não são bem interferências, a palavra não é exatamente essa, mas que consegue mudar cenários políticos por meio de decisões do judiciário. Então, assim, claro, o canhão está nas mãos do ministro André Mendonça. O André Mendonça parece que conseguiu concentrar nos sorteios do Supremo, caiu tudo no grupo da morte ali, o André Mendonça. É engraçado que eles tentaram pedir novos inquéritos contra o Lulinha e pediram para fazer sorteio dos 3 pedidos de inquérito, novos inquéritos contra o Lulinha por tráfico de influência. 2 caíram por sorteio nas mãos do André Mendonça e 1 na mão do Flávio Dino, né? Eu acho assim, a gente às vezes tem a impressão de que o Supremo quer um candidato, quer outro candidato, vai ajudar um, vai ajudar outro. Eu acho que o recado que o Supremo passa para a imprensa, o recado que o Supremo passa para os políticos, o recado que o Supremo passa para a sociedade é: independente de quem esteja no Palácio do Planalto, independente de quem esteja no Congresso Nacional, independente de quem esteja na imprensa, tem certas coisas que não mudam, e uma dessas coisas é o nosso poder vai se manter aqui, a gente não quer perder esse protagonismo político, vamos falar assim. Mas eu acho que, sobretudo desde o ano passado, eu digo pela própria imprensa, a gente começou a ter um olhar mais crítico ao Supremo, a gente tinha ali, né, certos pudores em relação ao Supremo. Eu acho que assim, a imprensa está mais combativa em relação a certas irregularidades que também são cometidas pelo judiciário. A gente sempre ficava muito no legislativo, no executivo, mas acho que agora assim, o Supremo está sendo alvo de críticas e é importante para a democracia. Nenhum poder tá acima, e o judiciário desceu para o âmbito político. Se ele desceu para o âmbito político, ele está sujeito a críticas políticas. Se ele estivesse apenas no âmbito jurídico, seria mais difícil para eu ou para você, que não somos advogados, não somos operadores do direito, fazer críticas técnicas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas quando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes recebe em sua casa o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da República, Lula, para fazer as pazes e tratar de acordos políticos que vão fazer a pauta governista andar no Congresso Nacional, ele claramente está exercendo uma posição política. Ele não estava ali como juiz de direito, juiz de paz para selar o casamento dos dois novamente. Bom, gente, muito tema para discutir. A gente vai ter outras edições aí do Panorama. Obrigado a todos que acompanharam mais essa edição do Panorama Eleições. Domingo agora tem debate na Band. E a coluna Igor Gadelha, a minha, junto com o Gustavo e com a Carol, e todo o Metrópolis estarão em cobertura especial para mostrar os principais embates, as discussões, as estratégias. E, claro, se teve confusão no debate. Não tem tempo ruim aqui no Metrópolis. Obrigado, Gustavo, por mais essa parceria aqui no Panorama Eleições. E você que está nos acompanhando, siga o Metrópolis nas redes sociais, deixe seu comentário, compartilhe o programa e conte pra gente quais são as suas dúvidas sobre eleições. A gente se encontra na próxima edição do Panorama Metrópolis. Até lá!